You're making me stronger, making me stronger. Stay a little longer. You're making me stronger, making me stronger. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. We're searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Just stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. My darling dear, you're never here. When I'm in pain, you hide and disappear like shadows. Toda vez eu desmuto no botão errado. Agora sim. Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo de boas? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? A coisa está funcionando aí do lado de vocês? O Bitcoin aí marcando presença na turma de eletrônica. Isso aqui é apego à disciplina, rapaz. Boa tarde, boa tarde. Beleza. Então vamos lá. Pronto. Gente, então deixa eu dar as boas-vindas a vocês, né, a esse semestre 2020.2, especificamente agora para a turma de Eletrônica Aplicada 1. Né? A gente tem coisas para conversar hoje. Essa, assim, não é surpresa para ninguém que foi uma turma polêmica, rendeu muita dor de cabeça, muito estresse, mas não é à toa, né, que essas preocupações, esses estresses aconteceram. Existem realmente questões preocupantes que a gente tem que ter atenção, né? Mas isso é uma coisa que eu vou discutir com mais calma com vocês um pouquinho mais para frente. A gente está dizendo que tem umas 20 pessoas conectadas, a turma tem mais pessoas do que isso. Estou sentindo falta de uma galera que insiste que a primeira aula não é exatamente importante, né? Eu discordo totalmente, mas vamos conversar aqui com quem resolveu marcar presença. Então, a gente vai dividir essa aula em duas partes, né? Vai ser uma aula rápida, uma aula de apresentação de disciplina, né? Como é costume, eu assim, quase nunca chego na primeira aula já empurrando conteúdo, né? Porque eu acho que para a gente não se perder no meio do caminho, né? Não, vamos dizer assim, perder motivação, não saber direito por que está fazendo as coisas, é, a gente precisa garantir que todo mundo está com as expectativas no lugar, né? Então, vamos primeiro discutir um pouquinho que raios é essa disciplina aqui, né? E aí, deixa eu começar a tentar interagir com vocês um pouquinho. Ah, outra coisa, falando em interação, toda vez eu esqueço disso. Só um segundinho. Vocês viram que eu coloquei no Siga um link para o servidor do Discord, né? E nesse servidor
Só um segundo que eu estou conversando com vocês ao mesmo tempo que eu estou entrando aqui no Discord. Eu coloquei uma regra lá, né, dizendo que a gente, quer dizer, não acho que eu coloquei essa regra lá, mas a regra que eu costumo usar é que quem quiser participar da aula por voz, certo? Tem essa oportunidade, tá? É uma questão de se conectar ao nosso servidor do Discord. Sendo que eu tenho uma regrinha, considerando que a gente está num ambiente bem aberto, que é o Twitch, né, para garantir que quem vai entrar no ar aqui na transmissão por voz é alguém da turma e não um troll aleatório por aí, né? Então, o que eu peço para vocês é que vocês, antes de conversar comigo por voz, mandem uma mensagem privada para mim pelo Discord, informando o nome de vocês, a matrícula de vocês, para que isso só para quem quiser participar, tá? Não é que todo mundo tem que entrar no Discord e mandar isso, não. É só uma questão de como se fosse uma senha para eu poder então te desmutar, habilitar o teu microfone e você conseguir conversar aqui com a gente, para a gente não correr o risco de ter áudios estranhos sendo transmitidos na aula, tá? Dito isto, aí eu vou pedir para vocês responderem de qualquer forma, texto ou voz, vocês escolhem. O que que vocês acham que a gente vai ver numa disciplina de eletrônica aplicada 1? Mandem. Chutem. Fiquem à vontade para errar. Tá? A hora de errar é agora. É bom que a gente vê como é que estão as expectativas e faz os ajustes que forem necessários. Arduino, a primeira coisa que apareceu. CIs, certo. O que mais? Continuem chutando. Funcionamento detalhado de componentes eletrônicos, beleza. Placas lógicas, eu preciso que você me explique um pouquinho melhor o que é que você está dizendo por placa lógica. Amplificadores, ok. Ampiop, amplificadores operacionais. É um negócio bem mais específico, né? Beleza. Estou deixando vocês chutarem. Aí eu comento depois. Mais ninguém? Tipo, criar algum circuito físico, ok. Tá? Tá, eu vou comentar, mas eu entendi agora o que tu quer dizer. As aulas vão ficar gravadas? Sim. Essa transmissão geralmente depois eu coloco no YouTube, né? E lá fica gravado para quem quiser assistir depois. Diodos, certo? Só um último comentário se você questiona a gravação, né? O que eu só não recomendo que, tipo, vai ficar gravado? Vai, aí eu acabo fecha a aba. Então assista quando eu tiver com mais saco. O problema é que você perde a oportunidade de interagir, tirar dúvidas e, com isso, levar dúvidas que não precisavam ser levadas para casa. Eu não estou dizendo, claro, que quem perguntou isso está querendo fazer isso, mas eu estou dizendo que sim, existem alunos que têm uma tendência a fazer isso e é por isso que eu estou dando um aviso. Tá? Tá. Não, ok, clipa isso, vulgo Everton Cavalcante. Não, você não estava sendo julgado como troll aleatório, tá? Esse título fica para quem realmente faz um negócio muito aleatório que eu não espero que nenhum aluno em sua sã consciência vá fazer. Então vocês estão seguros. Um troll identificado. Beleza, vamos colocar aqui o que é que eu coloquei aqui, né, como a minha resposta oficial. A gente vai ver a parte de circuitos elétricos analógicos, né, que utilizam semicondutores dessa vez. Então, semicondutores é uma palavra muito chave, muito característica no mundo da eletrônica, porque é com eles que a gente consegue fazer um controle muito mais preciso e automatizar muita coisa, né, no mundo da eletrônica, e o que é a base para a construção
de computadores eletrônicos digitais. Então, a gente continua num ramo da eletrônica que é eletrônica analógica. Tá? A gente não vai ter um foco em eletrônica digital, mas eu vou comentar um pouquinho sobre isso, vai começar a ver como esses dois mundos eles se relacionam. Sim, quem falou circuitos integrados, né? A gente vai ver alguma coisa nessa linha, no sentido de que a gente discute, até no início da disciplina, um pouco do processo de construção de circuitos integrados e a relação que isso tem com o conceito de semicondutores, que é o conceito que tipo, a gente começa a disciplina por ele, né? E daí a gente vai vendo os componentes, né, com um nível de detalhes maior, como vocês bem indicaram, que são construídos a partir de semicondutores. E aí é onde entram diodos, é onde entram transistores. Esses dois vão ser os nossos grandes focos ao longo dessa disciplina. Não subestimando esses assuntos, claro, porque diodos, transistores, existem subtipos, existem várias formas de a gente aplicar eles, e isso aí é o que a gente vai estudar. Tá? Aí vocês disseram algumas coisas um pouco mais específicas, né? Amplificadores, tá? Amplificadores é uma aplicação, né, de transistores, né? E é uma coisa que a gente sim vai ver, né? Assim como fontes de alimentação, né? A CDC são uma aplicação que onde diodos podem ser utilizados, né? Não todas as fontes vão ser baseadas em diodo e transformador, por exemplo, mas essa é uma forma e sim a gente vai estudar essa aplicação também. Agora, algumas coisas que vocês disseram estão muito mais voltadas para o mundo digital, tá? Então, eu sei que o Arduino ele pode ter portas analógicas e tudo mais, mas o Arduino ele essencialmente é um microcontrolador e como tal, né, ele já está todo estruturado para executar um conjunto de instruções, já tem um caminho de dados, já tem todo um tratamento de circuitos lógicos, né, que a gente já considera isso como uma coisa mais avançada. Não avançada no sentido de que vocês ainda não sabem, porque vocês, em sua grande maioria, já cursaram as disciplinas de circuitos lógicos, pelo menos, mas para a gente chegar no nível da lógica digital, a gente tem que trabalhar no nível da eletrônica analógica, certo? Por isso também que PIC não vai entrar, porque PIC é uma questão de um microcontrolador. Tá? Agora, AMP-OP, sim, amplificadores operacionais, aí já são um conceito já bem característico de eletrônica analógica, e esse vocês vão ver, não nessa disciplina, porque existe eletrônica aplicada 2. Então, existe uma continuidade do que a gente está vendo aqui, que é tratado lá com o professor de eletrônica aplicada 2, certo? Sim, essa disciplina tem muita atividade prática. Eu vou comentar sobre isso já já. Eu não quero entrar nisso logo de cara, porque eu vou desviar um pouquinho o foco, mas sim, ela tem um caráter prático no sentido de que a gente precisa saber como construir esses circuitos, tá? Beleza. Agora, pergunta subsequente. E essa eu acho que não deve ser tão complicado para vocês ofertarem. Para vocês ofertarem, vocês estão falando de oferta aí, eu estou começando a cruzar os fios aqui na cabeça. Eu não posso olhar muito pro chat não, porque eu vou terminar perdendo a linha de raciocínio. Eu espero que vocês não tenham muita dificuldade de responder a essa questão por conta do curso que vocês estão, tá? Mas dito isso, porque a gente estuda eletrônica aplicada pelo que vocês acham, tá? Pela impressão que vocês têm. Chutem aí. Razões. Preciso de razões no chat. Oh, que silêncio mortal. Gente, a gente precisa de motivos, porque a gente vai passar 15 semanas
Para me formar, ok, é um bom motivo inicial. Eu admito isso. Mas ele não é suficiente, certo? Porque a gente precisa de um pouco mais de motivação até para se formar, por exemplo, né? A gente não entrar em questões muito filosóficas como o que é que eu estou fazendo da minha vida, para que eu vou me formar, o que é que eu faço com esse diploma e esse tipo de coisa. Então vamos ser um pouquinho mais específico, né? Para entender melhor como o hardware é projetado e o funcionamento. Beleza, essa aí é uma primeira resposta. O que mais? No sentido de que lógica digital não era suficiente para a gente entender hardware, não. Tipo, a gente não podia parar em circuitos lógicos. Circuitos lógicos não já foi sofrimento suficiente, não. Basicamente, a alma da eletrônica, semicondutores, já que estudamos engenharia que necessita muito de eletrônica, ou seja, é o básico. Tá. Tá, beleza. Engenharia de computação precisa muito de eletrônica porque aí tem uma coisa que eu vou alertar vocês, é a questão de ruídos, tá? Tem ruídos que vizinhos vão fazer, tá? Construção, etc. Isso faz parte das emoções das aulas ao vivo. Espero que não incomode muito, mas se estiver incomodando, me avisem, tá? Mesma coisa, me avisem se vocês estiverem tendo qualquer problema com conexão. Por exemplo, uma informação útil para mim é se estiver travando muito, né, do lado de vocês, isso é um indício de que talvez eu esteja usando uma taxa de transmissão um pouco alta. Essa taxa nesse momento é 3,7 megabits aproximadamente. E eu estou informando isso para vocês saberem calcular aí mais ou menos, ok, a velocidade da internet aqui na minha casa é tanto, só eu estou usando agora, tem mais gente utilizando ao mesmo tempo que eu, para poder ver aí se isso está razoável ou não. Se necessário, nessa ou nas próximas aulas eu posso reduzir a taxa, né? O único problema disso é que também reduz um pouco a qualidade da imagem. Aí, Matheus dizendo aqui, por experiência própria, precisei de muita coisa nessa disciplina. Sentir na pele, né? Para concorrer a uma vaga de sistemas embarcados. Precisei projetar um circuito e saber exatamente como eu deveria montar o circuito para atender as especificações. Essa disciplina foi essencial para conseguir usar certas coisas para o projeto. Beleza, isso aqui vai na linha dos testemunhos, né? Tipo, a eletrônica salvou a minha pele em algum momento. Isso é verdade. Sem mais chutes, sem mais parpits, posso começar a mostrar as minhas respostas aqui, a forma como eu enxergo isso. Tá bom, então vamos lá. Vocês, né, todos, sem exceção aqui nessa turma, até onde eu sei, são alunos de engenharia de computação. Então, engenharia de computação é um dos ramos da computação que tem uma ênfase muito grande na parte de hardware, né? Lembrando que não é que o curso é um curso de hardware, é estritamente hardware. A gente vê bastante software também, vocês sabem muito bem disso, mas é uma questão de ênfase, tá? Enquanto que outros cursos eles vão ver muitos conceitos relacionados a hardware de uma forma superficial, vocês vão ver isso de uma forma aprofundada, porque espera-se que vocês sejam habilitados para desenvolver a área nessa linha de frente, que é hardware, tá? Então, para isso, vocês precisam entender projetos de dispositivos existentes, projetar dispositivos que ainda não existem, né? Melhorar esses dispositivos e construir todas as conexões, inclusive de software, que são necessárias para que o mundo do software e do hardware possam conviver, cooperar ali de forma harmoniosa, tá? E a gente ainda está em uma era de computadores eletrônicos digitais em sua imensa maioria. Enquanto esses computadores forem eletrônicos, a eletrônica analógica vai ter um papel importantíssimo nesse contexto de engenharia de computação, tá? Então, essa é uma coisa que a gente não vai escapar e a gente precisa ter tanto domínio quanto possível, porque eletrônica é feijão com arroz quando a gente está falando em
desenvolver dispositivos eletrônicos. O computador não deixa de ser um desses dispositivos. Tá? Além disso, né, essa disciplina ela vai estabelecer uma ponte entre o que a gente conhece de eletrônica analógica e eletrônica digital, no sentido de que a gente estuda a eletrônica digital quase como se portas lógicas brotassem na natureza, né? A gente conseguisse plantar um pé de porta AND, porta OR e colhesse esses troços e fosse montar circuito. Tá? Não é assim que a coisa funciona. Quando vocês fizeram as atividades práticas lá com circuitos lógicos, eu acredito que a grande maioria de vocês devam ter utilizado circuitos integrados, né, onde essas portas lógicas estavam implementadas, e esses circuitos integrados eles são construídos à base de eletrônica analógica. Tá? Então tem um momento em que a gente vai fazer uma ponte entre essas coisas, né? Ou em outras palavras, como é que a gente constrói uma porta lógica? No sentido de que, eu ouvi falar que são transistores, porque processador tem uma tal de lei de Moore que fala que a cada 18 meses a tendência da quantidade de transistores no circuito integrado é dobrar, e essa lei de Moore meio que está para caducar ou já caducou, mas vocês, provavelmente pelo que ouviram falar, já têm uma noção de que transistores têm um papel importante nesse mundo de portas lógicas, e nessa disciplina a gente espera que a gente vá resolver, né, essa conexão que existe entre transistores, portas lógicas, circuitos integrados, de uma vez por todas, para essa dúvida nunca mais aparecer no resto do curso. Ok? O que mais? O conhecimento da disciplina também é utilizado em dispositivos analógicos que são empregados no universo da computação. Não só de processadores e memória vive o mundo da computação, principalmente considerando um mundo onde a gente está espalhando computação para absolutamente tudo quanto é canto, né? A gente está colocando capacidade de processamento e colocando em todo tipo de objeto e todo tipo de... pegando dados de sensores, processando grandes volumes dessas coisas, e isso tem ganhado momento, tem ganhado velocidade de forma muito rápida. Né? Então, a gente também precisa conectar dispositivos de entrada e saída no computador. A gente precisa conectar sensores no computador, a gente precisa eventualmente fazer uma ponte, né, entre dispositivos que são classicamente analógicos para que eles possam ser tratados de forma digital. Caramba, nesse exato momento eu estou fazendo um monte dessas coisas, né? Eu estou usando uma webcam que está pegando uma imagem que é uma representação captada de forma analógica, e em algum momento está sendo transformado para uma representação digital, processada, transmitida. A mesma coisa, eu estou usando um microfone aqui, que dentro dele ele tem que ter mecanismos para poder conectar um fluxo de bits no computador. Então, em algum momento, eu estou pegando ondas de áudio puramente analógicas e convertendo em uma representação digital. E quem está fazendo isso é o próprio microfone, porque esse troço está conectado na minha porta USB. Eu não tenho uma interface de áudio aqui para poder fazer esse trabalho por mim. O próprio cabo de rede que eu estou usando agora, ele não transmite sinal de corrente, tensão contínua, não. Ele está fazendo uma transmissão que é analógica. A gente faz a modulação desse sinal, né, para poder ser transmitido de forma adequada pelo fio, e quando esse sinal está chegando em vocês, usando uma rede cabeada ou uma rede sem fio, existe uma conversão analógico-digital para que o computador, o processador, a memória possam tratar, possam armazenar isso. Então, esse tipo de conversão e essa ponte está acontecendo o tempo todo, e a gente precisa ganhar familiaridade com isso, porque isso está extremamente vinculado ao que a gente trabalha na área de engenharia de computação. Ok?
Então é por isso que é importante, é porque sem eletrônica a gente basicamente, assim, todas as disciplinas têm uma importância para que a gente ganhe o direito de sermos chamados de engenheiros ou engenheiros de computação. Agora, se você tirar a eletrônica da mistura, meu amigo, o rebaixamento é brutal. Viu? É quando você vai. Tipo, se a ênfase é hardware, hardware é eletrônica, e o cara não sabe eletrônica, vem cá, como é que esse cara se formou mesmo? E aí é onde entra as nossas questões filosóficas sobre a oferta dessa disciplina de forma remota. E o adendo que os chips estão ficando cada vez menores e mais eficientes, né? Pois é, o fato dos chips estarem ficando menores e mais eficientes tanto dá a oportunidade de fazer com que esses chips possam ser empregados em aplicações onde antes eles eram inviáveis, né? Por exemplo, eu posso sair implantando chips em pessoas, em animais, espalhando eles em objetos. Você está falando aí de projeto de circuitos integrados com tecnologia de 3 nanômetros, né? Projetando, vamos ver os resultados práticos disso, porque o mundo ainda está sofrendo bastante com 5 e mesmo 7 nanômetros, né? Mas é uma questão de, sim, a computação ela está ficando muito bem distribuída, obrigado. A própria miniaturização dos componentes utilizados para a fabricação de circuitos integrados, ela traz novos desafios e a gente precisa entender exatamente, por exemplo, por que chips esquentam. Isso é um fenômeno eletrônico e é uma coisa que tem atrapalhado horrores, porque esquentar significa não ser tão eficiente, porque parte da energia que está sendo consumida está sendo transformada em calor e não em processamento, vamos dizer assim, efetivo. E eu com isso começo a ter problemas desenvolvendo notebooks, videogames que começam a esquentar demais, né? Dispositivos móveis sofrem mais com isso por conta da própria natureza compacta deles, que dificulta a circulação de ar e artifícios que a gente geralmente emprega para resfriar componentes. Então é uma festa, né? E tudo isso vai tendo relação com a eletrônica e a gente precisa saber os porquês das coisas e como proceder para as várias coisas que a gente é, precisa ver. Fritar frango no console, isso eu consideraria uma piada até pouco tempo atrás, né? Até que saiu uma matéria. Nossa, eu não sei por que cargas d'água. Tem uma rede de frango assado americana que estava querendo projetar um console, né, que aproveitasse o calor gerado para aquecer o frango frito da rede de fast food. Eu não acreditei quando eu li, eu chequei 1000 vezes se era 1º de abril, aparentemente não era, eu não acho que isso foi lançado ainda, mas o simples surgimento do conceito me deixa completamente horrorizado, tá? Mas o próprio processamento já não causaria um esquentamento natural? Sim, um aquecimento natural, a gente não escapa dele. Tá? A questão é o que é inevitável e o que é evitável. Essa é que é a questão. Tá? Processadores AMD 10 anos atrás, por exemplo, sim, eles tinham fama de serem extremamente quentes, né? E gerar uma série de problemas em dispositivos como notebooks, por exemplo. Hoje esse problema está um pouco mais dominado, né, pela AMD, mas todos os processadores meio que passam por isso em maior ou menor grau, né? Chrome Android Studio igual frango frito, bom, streamar vídeo também, né? Outra coisa que aquece pra caramba. Water cooler, né? É uma coisa que é bem eficiente em termos de resfriamento, mas meu amigo, é um trambolho que você coloca dentro do computador. Ele fica parecendo um belíssimo aquário cyberpunk, né? Sendo que isso não é viável para dispositivos menores. Então, quando você não consegue instalar um trambolho como aquele, então o que é que você faz? Essas são as questões que aparecem.
Mas beleza, vamos dar seguimento aqui. É, o, por conta dessas questões, agora entrando na nossa polêmica pré-disciplina, né? Essa disciplina, ela tem assim, uma função muito importante no curso. Sim, ela tem um aspecto prático, porque existe uma lacuna entre a gente entender os conceitos e projetar dispositivos eletrônicos. Essa é uma questão, certo? E isso já tem uma dificuldade associada. E aí você vai chegar num ponto onde você vai ter até uma simulação do teu circuito funcionando. A outra questão é implementar, né? E apesar de que a implementação não tem tantos, em termos de conceitos, pelo menos, não tem tanta novidade, né? É uma questão da gente ligar de forma adequada os componentes que a gente sabe como funcionam, mas existe uma habilidade manual para soldar componentes, para lidar com placas de circuitos impressos, para identificar problemas, porque os problemas vão surgir, maus contatos vão aparecer, dispositivos podem queimar quando a gente faz uma bobagem, e queimar dispositivos é uma coisa extremamente comum quando os alunos e alunas estão estudando eletrônica pela primeira vez. E essa é uma experiência que vocês devem passar. E é aí onde a transição dessa disciplina para um formato remoto é um ponto polêmico, tá? Agora, por outro lado, a gente entende que essa disciplina está na base de uma cadeia de disciplinas, como vocês bem sabem, vocês bem apontaram, vocês estão sem conseguir avançar no curso por conta disso. E uma situação que talvez num primeiro momento da pandemia a gente esperava que ela não durasse tanto tempo, ela está se estendendo assim por muito tempo, e a gente ainda não está vendo direito a luz no fim do túnel, no sentido de que eu não consigo, por exemplo, dizer a partir de que ponto a gente tem uma parcela crítica da população vacinada para a gente se sentir mais seguros em voltar, pelo menos parcialmente, às nossas atividades físicas, considerando que a universidade não tem tanta facilidade assim de fazer grandes ajustes repentinos na infraestrutura física, laboratórios, salas, espaços em geral. Então, é um ponto polêmico, porque não tem escolha boa nessa hora, certo? Não tem, se a gente escolhe não ofertar a disciplina, então a gente começa a literalmente congelar a vida de vocês e não soltar novos engenheiros e engenheiras no mercado, e começa a alimentar um problema de déficit de profissionais que já existe. Isso é péssimo, tá? Por outro lado, se a gente oferta essa disciplina de forma remota, a gente corre riscos da preparação de vocês com relação à eletrônica ter alguma deficiência, certo? Por conta da inviabilidade da gente colocar vocês para poder fazer implementações por conta própria, sem supervisão. Existem questões de segurança associadas a isso. Tá? É por esse motivo que o laboratório é uma atividade onde a gente não solta os alunos lá, o professor está acompanhando, pelo menos no primeiro momento, até você ter o conhecimento básico para não se matar, bem literalmente essa parte, né? Nem causar uma tragédia como tocar fogo no centro de informática. E tudo isso não é viável, né? Quando a gente está falando de um ensino remoto. Então, qual foi a solução que a gente chegou, né? A gente optou, né? Então, existe um agradecimento pela oferta da disciplina, certo? É um prazer ajudar, tá? Não é um esforço que foi só meu, né? Como vocês bem sabem, eu estou na coordenação de curso, e eu já estou no meu limite absoluto de oferta de disciplinas. 2 disciplinas remotas, junto com a coordenação, pesquisa, extensão, é muito pesado.
Mas foi necessário então que o departamento, né, não eu, mas os chefes do departamento, aí vocês têm que agradecer aí ao trabalho dos professores Valdeci, né, o professor Alisson também, o próprio professor Lucídio, como diretor de centro, entrou na jogada, o professor Hamilton estava para se aposentar, apareceu aí na jogada, né, então como Matheus está apontando aí, sim, eu estava originalmente alocado em concepção estruturada. Foi necessário que o professor Hamilton adiasse um pouquinho a aposentadoria dele, pegasse concepção estruturada no meu lugar e para eu conseguir me liberar e pegar a eletrônica aplicada. Né? Sim, eu também vou dar o mérito para vocês, né? Todo esse movimento aconteceu porque vocês se mobilizaram. Tá? E vocês realmente se fizeram ouvir, tornaram mais claro para os professores qual era a dimensão do problema que vocês estavam vivendo, e isso destravou certas coisas da discussão. Agora, essa é uma coisa que não vai vir muito de graça para vocês, não, por conta do acordo que eu vou fazer com vocês aqui, tá? Lá vem agora o golpe, né? Lá vem a facada na carteira no sentido figurado. Eu vou precisar que vocês assumam dois compromissos comigo e a minha forma, e eu vou, assim, pelo menos ao longo dessa disciplina, fazer o meu papel para garantir que vocês estão assumindo ao menos a primeira metade desse compromisso. Vocês precisam se tornar ainda mais do que em outros momentos do curso, alunos e alunas extremamente, grifando essa palavra, comprometidos com o domínio do conteúdo teórico e de projeto de eletrônica que a gente vai estudar nessa disciplina, certo? Se a gente está correndo riscos já nesse formato remoto, eu não quero que haja um risco ainda maior de a gente levar a disciplina em banho-maria porque a gente está cursando a disciplina com várias outras disciplinas e porque talvez eu estagie, porque eu tenho um projeto e porque isso e porque aquilo outro, e eu termine não me dedicando tanto quanto eu gostaria de me dedicar, né? E aprendendo as coisas de forma meia boca, e passando na disciplina, me arrastando, fazendo o esforço mínimo. O lance é o seguinte, tá? Provavelmente esse vai ser o semestre onde eu vou ser o mais rigoroso que eu já fui na minha carreira como professor. Tá? Especificamente para essa disciplina. Eu planejo pegar relativamente pesado, certo? Eu não estou dizendo que eu vou ser irrazoável, mas ao invés de baixar o nível de cobrança, eu vou subir o nível de cobrança, porque a gente já está correndo riscos demais ofertando essa disciplina de forma remota. Tá? Então, por favor, tenha um programa de estudo, uma rotina, uma disciplina própria. Se vocês têm um momento para essa disciplina ser exemplar, caramba, é agora. Tá? Agora é o momento, porque do contrário, vocês vão ser reprovados. Tá? Não porque eu quero que vocês sofram, não porque eu quero que vocês atrasem a formatura, mas é porque a gente já está correndo riscos suficientes, e se eu não sentir segurança de que pelo menos os aspectos conceituais e de projeto você domina com certa segurança, eu vou te reprovar, porque não dá para formar engenheiro de computação desse jeito. É só por causa disso. É porque não é viável para a área. Tá? Então essa é a primeira parte do nosso acordo. Quantos experimentos de laboratório acontecem no período letivo presencial dessa disciplina? Bom, idas ao laboratório a gente tem pelo menos 4. Tá? 2 supervisionadas, onde vocês têm as atividades acompanhadas de perto por mim.
e 2 onde vocês vão mostrar coisas que vocês implementaram e que vocês passaram muito tempo batendo cabeça em outros laboratórios ou no próprio laboratório de eletrônica com a supervisão de um monitor ou professor, né? E que vocês estão indo para essa terceira e quarta vez somente para apresentar o que já está feito e a gente colocar nos equipamentos de medição, como por exemplo até desde o multímetro, né, mais simples, até o osciloscópio para a gente ver alguma coisa um pouco mais complicada. Então, são pelo menos essas 4, certo? E isso é uma coisa que a gente não vai poder fazer. Aí é onde entra a segunda parte do nosso acordo. A gente eu estou conversando em nível de coordenação com o colegiado do curso também, pensando em formas da gente ter talvez algumas atividades de extensão, oportunidades para podermos reforçar questões de laboratório que não vão poder ser trabalhadas em uma oferta puramente remota da disciplina, certo? Então, por conta disso, vocês não vão ser obrigados, já que eu já vou ter dado a nota de eletrônica aplicada 1, mas eu vou pedir para vocês considerarem com toda a seriedade do universo, estarem atentos a essas oportunidades e participarem e colocarem a mão na massa para poder aí sim ir comprar os componentes e fazer a coisa mão na massa e testar e mostrar essas coisas funcionando. Tá? A gente ainda não sabe como é que a gente vai operacionalizar isso, mas quando isso acontecer, e realmente eu vou fazer de tudo para que aconteça, por favor façam, tá? Porque essa é uma coisa que vocês não devem abrir mão de forma nenhuma, ok? Então esse vai ser o nosso acordo, tá? Resumindo, estudem para sobreviver a um nível de cobrança que vai ser maior do que eu costumo ter quando a gente está no presencial e eu tenho como acompanhar vocês mais de perto, inclusive em questões de implementação. E a segunda coisa fiquem atentos para oportunidades onde vocês vão poder repor atividades de laboratório, mesmo não estando mais cursando a disciplina de eletrônica aplicada, isso quando a gente começar a voltar para um regime híbrido ou presencial. Ok? Temos um acordo, senhoras e senhores. Vocês têm dúvidas, sugestões, críticas, protestos quanto a isso? Ou essa decisão parece razoável para vocês também? Tá. Com relação a atendimento, né, basicamente vocês procurarem por e-mail. Tá? Eu não gosto de marcar, mesmo no presencial eu não fazer isso, né? Um horário onde eu fico lá sentado, né, olhando para o tempo para ver se alguém aparece. Geralmente é sempre sob demanda, tá? Você precisa de ajuda, sacou que precisa de ajuda? Manda um e-mail para mim, tá? Dizendo eu estou precisando marcar um horário para tirar dúvidas, né, com o senhor, e aí eu vou dizer, massa, vou marcar tal horário, e aí a gente se encontra por um Google Meet, pela uma sala de chat do Discord, e a forma não importa, aí a gente vai sentar, conversar e tirar dúvidas. Isso pode ser feito de forma individual, isso pode ser feito de forma coletiva. Se eu ver que é uma dificuldade para da turma inteira, aí eu marco uma aula síncrona extra, se necessário, preferencialmente no horário das disciplinas. Vou falar já como é que a gente vai tratar da questão de aulas síncronas e aulas assíncronas, e a gente resolve as dúvidas. O mais importante é vocês me deixarem sabendo que dificuldades e dúvidas existem. Isso é o mais importante. E a forma geral de me comunicar isso é por e-mail, mas pode ser via comentário do YouTube, pode ser via mensagem pelo Twitch, pode ser via mensagem pelo Discord, pode ser via mensagem pelo Cigar. Tem muitas formas de me alcançarem, tá? Então é só escolher uma e mandar. Se vocês quiserem saber como é que eu prefiro me comunicar, eu prefiro me comunicar por e-mail. Porque lá eu organizo as coisas e consigo priorizar questões, o que é mais urgente, o que é menos urgente, e garantir que eu respondi todo mundo que eu preciso responder. Tá? Vai ter monitor? Infelizmente não. Quando eu recebi a notícia de que eletrônica aplicada ia ficar comigo, já estava muito em cima para montar um projeto para pedir monitoria. Então essa eu vou ter que realmente levar sozinho. A gente está sem monitor. Tá?
Como vão ser as avaliações de projeto? Excelente pergunta. O que eu estou querendo fazer é o seguinte, normalmente essa disciplina, pelo menos quando eu ministro, são 3 provas e um projeto, e esse projeto é dividido em 2 partes. Tá? A gente vai manter 3 provas e um projeto. A única diferença é que o projeto eu não vou pedir a parte de implementação mesmo, né, eletrônica, de soldar componentes e tudo. Eu estou considerando demonstrar isso para vocês, eu vou ver como é que eu operacionalizo isso, só para vocês pelo menos verem como a coisa é feita, mas eu não vou pedir para vocês fazerem, até por uma questão de segurança. Como eu disse, no laboratório vocês precisam de supervisão pelo menos no primeiro momento. Tá? O projeto é uma parte de especificar como é que é o circuito para resolver um determinado problema e simular esse circuito para ver se ao menos na simulação ele está fazendo aquilo que ele deve fazer. Então isso aí vai ser a nota 4. Nota 1, 2 e 3 são provas. E aí depois eu vou detalhar, até porque eu ainda estou pensando como é que a gente vai fazer as provas. Meu esquema de prova é mais tolerante do que no modo presencial, no sentido de que eu geralmente dou um tempo maior prevendo que vocês podem ter questões técnicas que atrapalhem o recebimento ou o envio da prova, né, e no caso das respostas, mas a gente vai acertar isso depois, mas as provas vão ser mantidas. Tá? E aí a média parcial é uma média aritmética dessas 4 notas, e a média final, como de costume, é a média parcial com peso 6 e a média de uma prova final com peso 4. Tá? Se eu tiver uma câmera para mostrar a montagem para nós, seria interessante. Pois é, a questão é que eu tenho, assim, não é só mostrar a montagem, né? Para eu mostrar uma coisa realmente funcionando, dependendo da aplicação, seria bom mostrar isso no laboratório também. Né? Eu estou vendo ainda como é que eu vou fazer. Sim, eu concordo com vocês que seria interessante eu demonstrar coisas. Tá? Não é suficiente, mas já ajuda a diminuir um pouco essa lacuna entre teoria e prática. Mas como eu ainda estou tentando sobreviver a esse início de semestre, considerando que a coordenação está tentando me matar seriamente, eu estou esperando passar essa má fase danada para eu poder parar para pensar como é que eu posso ajudar nessa parte mais prática. Né? Data das provas e do projeto serão as que já estão no CIGAR? Em princípio, sim, certo? Aquelas datas não estão gravadas em pedra, tá? Eventos podem acontecer, coisas não previstas, e a gente precisa mexer aqui e acolá. Mas aquele é o plano inicial, aquele é o alvo. Tá? Então eu vou tentar cumprir aquilo ali. Né? Se surgirem problemas, a gente vai fazendo os devidos ajustes ao longo do semestre. Ok? O que mais que a gente tem? Tá. Isso aqui é o complemento, né? Formalização matemática de notas, aprovação e reprovação, mas isso aqui pode ser muito simplificado com a questão de são 3 provas do projeto, a média parcial é a média aritmética desses 4. Tá? Tem a questão da nossa bibliografia. A gente vai basicamente estar apoiada no livro de eletrônica do Malvino, que é amplamente utilizado e eu considero ele muito bom, muito didático. A gente vai conversar sobre isso ao longo da disciplina, mas ele enxuga a parte matemática, né, de um jeito onde ele abre mão de um pouco de rigor que existe à custa de uma complexidade matemática bem mais alta. Então a matemática dele é mais simples, mas ele deixa muito claro quais são as margens de erro dele, né? Quanto erro, esse relaxamento do cálculo, ele permite que apareça, e esse erro é um erro controlado, bem naquela abordagem de engenharia, né? Onde a gente diz que, ok, em tais aplicações esse erro meio que não importa, ele não vai causar maiores diferenças no resultado final do dispositivo que a gente está montando. Então, essa abordagem dele é muito interessante e a gente vem pregando ela muito bem no curso até então. A gente vai continuar com ele, certo? E a gente vai usar muito mais o primeiro volume, certo? A gente até vai pincelar alguma coisa do segundo volume,
mas o segundo volume ele vai ser mais amplamente utilizado em Eletrônica Aplicada 2, certo? O que mais que eu tenho aqui? Tem o segundo livro, né? Um livro de microeletrônica que trata de várias questões de eletrônica propriamente dito, de Cedra e Smith. Tem outros livros que a gente poderia utilizar, né? Eletrônica aplicada é uma coisa que tem muito material, a bibliografia não é tão melindrosa assim, mas se vocês quiserem saber, professor, as aulas, toda a organização da disciplina está baseada em quê? Bom, né, no livro do Malvin. Né? Outros materiais eu vou empregar aqui e acolá, mas o grosso está lá no livro do Malvin. Tá? Vamos precisar projetar PCB para o projeto final. Eu estou decidindo essa ainda, provavelmente sim eu vou pedir o projeto de uma PCB, tá certo? Porque eu diminuo a lista de coisas que ficam faltando para vocês efetivamente implementarem dispositivos, né? Então eu vou pedir para vocês montarem um circuito, né? Chegarem a uma lista de componentes e ter o desenho de uma PCB adequado para imprimir, né, a PCB, né, e conectar os circuitos, os dispositivos, os componentes eletrônicos lá para ver o seu dispositivo funcionando. Ok? Então, gente, eu acho que eu tinha para... Ah, tá, tem outra coisa importante, algumas questões de como a gente vai levar o ensino remoto. Eu vou misturar aulas síncronas com aulas assíncronas. Quem me conhece de arquitetura de computadores sabe que eu usei muito aulas assíncronas e eu fiz aqueles vídeos fazendo cosplay de youtuber, de Araki, e a coisa era muito editada, era muito trabalhosa de ser feita. E isso foi feito em 2019.4, quando todo mundo estava mais doido que o normal com o início da pandemia e a gente tinha só uma disciplina para ministrar, a oferta de disciplina era muito menor, mas não é o cenário que eu tenho hoje, tá? Então eu não vou conseguir repetir o feito para a eletrônica aplicada porque eu não tenho nem o tempo necessário para isso nesse momento. E também eu não tenho a perspectiva de usar esse material a longo prazo como eu tenho com a arquitetura de computadores, que é a disciplina que está oficialmente comigo. Eletrônica, dentro do departamento eu sou um professor reserva, né? Eletrônica, tradicionalmente vocês sabem que fica sob a responsabilidade do professor Rui. Então, eu também não quero, vamos dizer assim, gerar um material como se eu fosse ficar com essa disciplina de forma mais permanente, porque não existe essa perspectiva ainda, tá? Mas eu vou usar as aulas assíncronas porque eu tenho as minhas preocupações com excesso de aulas síncronas, no sentido de que deixa vocês muito amarrados em termos de horários, em termos de condições de tem que ter energia, tem que ter silêncio na casa, tem que ter internet funcionando, tem que o computador estar cooperando, ou o celular, ou seja lá o que vocês usam para assistir a aula, e tudo isso pode falhar e vai começando a virar uma confusão grande. Então, quando a gente está pendurado em aulas assíncronas, vocês têm mais controle e a gente deixa aulas síncronas para quando a interação com vocês realmente faz uma diferença maior, né? Aí eu uso aula síncrona para apresentar disciplina, para tirar dúvidas iniciais, eu uso aulas síncronas para tirar dúvidas, resolver listas de exercícios, tudo isso faz bastante sentido a gente ter aulas síncronas e aí sim a gente vai usar. Quando a gente tiver aulas síncronas, a minha intenção é continuar usando o Twitch porque é um ambiente que, apesar de não ser exatamente feito para ensino, mas eu gosto muito da qualidade da transmissão dele, da flexibilidade que ele me dá, né? E de configurar praticamente tudo da forma como é transmitido. Isso não acontece em uma plataforma como o Google Meet. Então, enquanto estiver dando certo aqui no Twitch, né, a gente vai continuar usando. A partir do momento que o Twitch começar a se tornar problemático, por seja lá qual motivo, daí eu caio fora daqui e a gente vai para um ambiente mais tradicional, como o Google Meet da vida, certo? Depois eu vou pedir para vocês me mandarem, me responderem um e-mail, eu vou pedir isso, onde vocês concordam, tá, que todas essas aulas
elas vão ser disponibilizadas como gravação. Eu preciso do ok de vocês. Eu não acho que é surpresa nenhuma que esse tipo de transmissão já grava automaticamente. Vocês são os primeiros a pedir para a gente disponibilizar. O histórico do canal do YouTube mostra que essas gravações conseguem ajudar mais pessoas de forma mais ampla. Eu quero tranquilizar vocês no sentido de que vocês não precisam ter preocupação de mas e se eu falar alguma besteira lá, isso vai ficar gravado. Gente, alunos cometendo erros em aula é esperado, é aconselhável, considerando que esse é o momento da gente retificar coisas e vocês solidificarem o aprendizado de vocês. Então, no momento em que os alunos não estiverem cometendo erros, aí é que fica esquisito, né? Aquela aula que todo mundo acerta todas as perguntas que o professor faz é uma aula suspeita, tá? Eu desconfio na hora que tem coisa fake aí. Então não se preocupe, vocês são alunos. Quem tem a obrigação de fazer as coisas certas sou eu, e olha que até mesmo eu vou cometer um erro aqui e acolá, porque eu sou um ser humano também. Então não estressem muito, tá certo? Vai ficar gravado na Twitch ou se vai upar no YouTube? Eu jogo no YouTube e apago no Twitch. Geralmente eu não deixo as coisas aqui no Twitch, não, né? Até porque eu tendo a centralizar as coisas num canto só, né? Para não ficar aula síncrona vai no Twitch para ver a gravação, aula síncrona vai no YouTube, é uma bagunça danada. Então, geralmente tudo fica concentrado no YouTube, mas os links de cada uma dessas coisas fica no Cigar. Mas eu preciso da concordância de vocês de que essas aulas síncronas gravadas vão ser disponibilizadas, tá, de uma forma mais ampla. Ok? Então, por favor, não deixem de mandar o e-mail quando eu pedir isso para vocês, dizendo estou ciente, estou de acordo, porque senão eu posso ter um impedimento de continuar com esse plano, de disponibilizar as gravações, tá certo? Que mais? Agora sim, e com relação às aulas síncronas, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma gravação bem tradicional, bem parecido com a que eu estou fazendo aqui, sendo que sem interação, né? Agora eu vou usar um mínimo de edição, né? E aí vai ser aquela aula onde vai ter mais eu fazendo tudo bem, e aí e aqueles vícios, né, de fala que na edição a gente até corta para não ficar a coisa um pouco cansativa, né? Mas dessa vez eu não vou ter tempo para isso. Toda edição que eu fizer vai ser uma coisa muito básica, né? E a ideia é gravar rápido para disponibilizar rápido, simplesmente porque eu não vou ter uma quantidade de horas muito alta para poder preparar um material com a edição mais pesada, tá? Professor, só curiosidade, é 100% inviável organizar os momentos presenciais em laboratório, só para quem pudesse mesmo, para não obrigar todos, já que, pelo que entendi, o período é híbrido? Eu vou te dizer por quê. Porque existiu uma discussão em nível do centro de informática, certo? A nossa avaliação é que a gente ainda não tem um protocolo de segurança no sentido até de preparação da infraestrutura física para a gente garantir segurança. E mesmo que a gente tenha, o momento em que a gente está, em termos de pandemia, por motivos que não cabem a mim discutir neste momento na disciplina, certo? Vou deixar para a reflexão de vocês. Mas está tão ruim que o risco até de vocês irem para o centro de informática é muito mais alto do que a gente é capaz de tolerar. Então, nessa hora, a preservação da vida vira prioridade máxima e, por esse motivo, a gente não vai correr o risco. Tá? Mesmo que a gente consiga tentar controlar esse risco de um jeito ou de outro, mas tem coisas que não estão bem no nosso controle e a gente prefere não correr esse risco. Então, em nível de centro de informática, a decisão cara, não, a gente só está liberando atividades de laboratórios de pesquisa com uma necessidade muito estrita para funcionar e sob um esquema de segurança e de isolamento rigoroso. Fora isso, a gente vai esperar a pandemia ficar um pouco mais sob controle, a gente vai
esperar ter uma adequação melhor da infraestrutura da gente para a gente pensar em híbrido. Híbrido é uma coisa que está no papel, mas ninguém está autorizado nesse momento a operar de forma híbrida. Tá? O híbrido vai começar em algum momento, em alguns cursos, mas não vai ser o caso para o centro de informática. Essa já é uma decisão tomada. Ele pode até voltar atrás nessa decisão se tiver alguma mudança brusca de cenário. Eu não acho que isso vai acontecer. Tá? Projeto final em grupo? Não, eu geralmente estou fazendo as avaliações todas individuais porque existe uma dificuldade maior de articulação de vocês quando vocês estão de forma remota, né? Eu sei que eu termino pagando o preço de estar todo mundo individual e aí a quantidade de trabalhos para eu corrigir aumenta, né? Mas eu posso até mudar de ideia ao longo do tempo, mas o plano original é que os trabalhos sejam individuais, tá? Até para garantir também que todo mundo está entendendo o que precisa entender e não tem ninguém meio que pegando carona no coleguinha. O senhor vai avisar antes quais aulas serão síncronas e assíncronas? Sim, vocês devem constantemente checar o SIGA, certo? Se estiver passando um período em que eu não estou colocando novas aulas assíncronas no SIGA, sinto-se à vontade para me cobrar, inclusive. Acontece, tá? Às vezes eu estou abarrotado de coisa e aí eu termino adiando um pouco a gravação de uma aula e aí vocês têm todo o direito mundo de dizer, professor, não esquece a aula assíncrona lá porque a gente está sem material para estudar. Mas essas coisas vão aparecendo lá no SIGA, eu vou mandando avisos, né, lá, dizendo, olha, eu estou postando coisa nova, vão lá, confiram. E quando tiver uma aula assíncrona, aí eu vou dar um aviso bem mais específico, dizendo, olha, dia tal, na hora da aula, tá, vai ser assíncrona, Twitch, como sempre, Discord vai ser lá a opção, então vão lá e fiquem de olho. Tá? Então, esse tipo de coisa eu estou sempre avisando, não esquentem muito não, tá? Isso. Ok? Outra coisa também, eu preciso avisar isso, eu tinha dito isso na reunião geral com os alunos do curso, mas eu vou falar também de forma específica. O nível de tolerância da gente a questões de plágio e cópia está baixíssimo, tá? Por conta de experiências bem negativas que a gente teve nos últimos semestres. E quando eu digo a gente, eu estou falando do grupo de professores como um todo. Tá? Então, é óbvio que a gente não se opõe à cooperação entre vocês no sentido de um colega ajudar o outro a entender o que não está sendo entendido. Só saibam que existe uma diferença brutal entre ajudar o colega a entender algo que não está sendo entendido e entregar uma resposta ou uma parte do projeto pronto. Tá? E aí, nessa hora, quando é detectado, vai afundar todo mundo. Afunda quem forneceu o material, afunda quem copiou. Eu não faço a menor distinção, até porque eu nem tenho como fazer. A única coisa que eu enxergo é que as coisas estão copiadas. Mesma coisa quando vocês resolvem simplesmente dar Ctrl+C, Ctrl+V de coisas que estão amplamente disponíveis na internet. Não que eletrônicas tenha muito espaço para esse tipo de coisa, porque mesmo se eu pedir, sei lá, para 50 engenheiros fazerem um projeto para resolver uma determinada coisa, eu vou achar muito esquisito se eu receber 2 projetos iguais. Né? Sempre tem diferenças. Então, eu não estou esperando que vocês tenham sequer a oportunidade de copiar alguma coisa na internet, mas enfim, por favor, estejam avisados. Essa é outra coisa que também vai render penalizações bem sérias. Tá? E é isso. Tá? Vocês já estão usando o método WhatsApp de comunicação de vocês, tranquilo. Aí vocês fiquem à vontade. Eu, particularmente, não vou entrar no grupo, porque eu sou muito conservador com comunicação com o WhatsApp, porque o WhatsApp é o caos por natureza. Né? O WhatsApp é onde você está se comunicando com os colegas, com a família, com um grupo de piada, com não sei o quê. E aí as coisas se misturam, e aí você às vezes não pode responder uma coisa numa hora, aí você tem que lembrar de que tem que responder aquela coisa quando você tiver mais tempo, e você pode esquecer, porque o WhatsApp não tem mecanismo para você ficar sinalizando o que é que está pendente de ser respondido, e as pessoas, quando você não responde de imediato, acham que você está ignorando e ficam chateadas. Aí eu digo, olha, o WhatsApp para atendimento, não, vamos realmente pela forma mais tradicional,
no e-mail, numa seção de comentários do YouTube, mesmo no Discord, eu consigo ter essas coisas muito mais sob controle do que no WhatsApp. O WhatsApp é o caos total. É por isso que eu corro dele como o diabo corre da cruz. Beleza, gente? Tranquilo? Dúvidas finais? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ou a gente encerra por aqui? Como estamos? Tranquilo? Quer dizer que a gente vai se embora agora? Em relação à presença, não, assim, não tem muito sentido cobrar presença em... Deixa eu baixar um pouquinho o áudio, que eu acho que é um pouco alto. Vocês não vão me ouvir. Não tem muito sentido cobrar presença no regime remoto, né? É complicado. Então, a gente vai cobrar entrega de atividades, vai cobrar resultados, mas a parte de presença a gente entende que pode ter um problema aqui e acolá que não necessariamente está sob o controle de vocês, então não existe risco de reprovação por falta, só por nota. Agora, por outro lado, o risco de reprovação por nota, dadas nossas circunstâncias individuais, é bem real. Então, cuidado. Se dedique, só é se dedicar. É uma questão de dedicação, somente. Tá? Eu não acho que ninguém precisa ser mágico, não. Se você se dedicar, você vai conseguir. Agora, para se dedicar, tem que se organizar. Beleza? Gente, então, boa tarde para vocês, bom semestre mais uma vez. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá? Eu acho que todos vocês já sabem meu e-mail. E aí, na próxima semana, eu já devo ter as primeiras aulas ali disponibilizadas no YouTube para vocês acompanharem, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau, gente.